Oi, gente! Hoje eu vim gravar um outro vídeo de fofocas do Newton. Faz bastante tempo que eu não gravo um vídeo tipo assim, né? Mas é isso. Eu perdi a folha que eu tinha anotado as coisas que eu ia falar, então vai tipo meio freestyle, assim. O que eu for lembrando eu vou falando, e é isso. Então... Tá. A primeira coisa que eu descobri é... Lembra o último vídeo que eu tinha feito na festa junina sobre o... Eu não sei se foi o último vídeo que eu fiz sobre o Newton. Eu acho que foi, não sei. Mas já faz um tempo. E aí eu tinha falado que o Newton só foi em uma ópera na vida inteira dele, que ele saiu na metade da ópera. E aí eu tinha falado que eu não sabia se era verdade, porque eu tinha visto no tweet. Então, eu descobri que foi sim verdade. E mais do que isso, foi uma ópera do Handel, que chama Radamisto. E é esse o nome? Calma aí, deixa eu ver. Isso, gente, a ópera chama Radamisto. E... é tipo assim, eu ouvi, sei lá, os primeiros 15 minutos da ópera, e aí eu entendi por que o Newton foi embora, porque é uma ópera muito genérica do Handel. Tipo, pelo menos essa primeira parte que eu ouvi, a sinfonia inicial é que nem umas 10 mil outras sinfonias que o Handel compôs, as áreas são iguais a 10 mil outras áreas que eu já ouvi do Handel, então é tipo tudo muito genérico. Em especial tem uma área nessa ópera que chama... Ai, como é que eu esqueci o nome? Chama Cor Navis Marita. Essa área, gente, me dá uma dor de cabeça que vocês não têm noção. Mas enfim, o que acontece foi... aparentemente a ópera tá dividida em 3 atos. O Newton assistiu, tipo, atenciosamente o primeiro ato. Aparentemente ele tava até que gostando. No segundo ato, ele começou a ficar com a paciência cheia. E aí no terceiro ato ele decidiu ir embora. E aí isso foi realmente a única ópera que ele foi na vida dele. Tá. Continuando sobre o Handel, eu comprovei uma teoria, gente, que eu tava pensando nela, tipo, desde dezembro do ano passado, se eu não me engano. Então vai fazer, tipo, quase um ano que eu tava pensando nisso, porque eu pensei... Na época, eu ainda não sabia que o Newton não gostava de música. Então eu pensei, se o Newton fosse gostar de alguma música, de quem seria? E aí eu lembrei que o Handel era, tipo, o compositor que fazia sucesso na Inglaterra na época. Então eu pensei, se o Newton fosse gostar de alguma... Se o Newton tivesse ouvido alguma música, na verdade, provavelmente seria o Handel. E aí, só que, tipo assim, eu não consegui encontrar nada a respeito, então tava só, tipo, meio especulação. Até que eu consegui encontrar provas pra minha teoria, e de fato, o Newton não só conheceu o Handel, como viu e ouviu ele tocando cravo, e ele não gostou. Ai, gente, o Newton é muito ícone. Ele viu o Handel tocando cravo, e tipo assim, o Handel é um dos melhores cravistas que tinha na época, e principalmente pra improvisação e tal. E ele não gostou, mano. E aí, tipo... Ai, eu não lembro quem foi que escreveu, mas alguém escreveu depois sobre isso e falou que o Newton comentou que a única coisa que ele achou que é remarkable, como é que fala? Tipo, que valia a pena ser lembrado era a flexibilidade dos dedos do Handel. E... Ai, gente, coitado do Handel, mas ao mesmo tempo... Ai, eu sabia, gente, eu sabia que ele tinha desconhecido. E aí... É muito ícone. O que, assim, por um lado fez com que os meus pontos com o Handel subissem, porque o Newton conheceu ele. Por outro lado, fez com que eles descessem, porque realmente, gente, eu já não gostava daquela área. Aí depois que eu descobri que o Newton foi embora daquela ópera, eu fiquei ainda mais decepcionada, né? Mas assim, isso acontece com o Handel. Não só com o Handel, com o Mozart e com o Vivaldi às vezes também. Principalmente o Mozart e o Handel, eles são muito previsíveis. O Vivaldi eu acho que também, mas é porque eu não ouço tanto Vivaldi quanto eu ouço Mozart e Handel. Só que o que acontece é que o Mozart, mesmo sendo previsível, não fica ruim. O Handel tem umas áreas, umas peças em geral, principalmente sinfonia, que de tão previsível fica ruim, pelo menos eu acho. E... enfim... Mas... Ai, eu queria tanto que o Newton tivesse vivido mais pra ir a alguma ópera do Mozart, porque essas sim que são óperas boas. E... apesar que é o meu sonho assistir uma ópera barroca, só que por causa dessa merdinha de semana de 22, não tem ópera que não seja moderna aqui em São Paulo. Então todas as óperas que teve esse ano que eu consegui achar eram óperas modernas. Na verdade, a maioria das coisas que estão tendo aí, tipo na Sala São Paulo, no Teatro Municipal e tal, é tudo peças modernas, ou no máximo românticas. Mas eu não vou reclamar, porque eu consegui
e um dia na Sala São Paulo assisti a Sonata em Si bemol do Liszt. Ai, gente, esse dia foi muito bom. E eu perdi, na verdade, os 2 concertos barrocos que tiveram na Sala São Paulo. E... não, os 2 não. Um concerto barroco que eu tinha visto, que ia ser com um contralto mó famoso. Mas enfim, eu nem sabia que tinha, eu fui descobrir depois que passou. E um monte de gente famosa foi na Sala São Paulo, tipo, agora em agosto. E aí eu perdi, mano. Mas enfim. Bem, outra coisa que eu descobri sobre o Newton é que ele, de fato, foi envenenado por mercúrio, né? Porque o Newton, ele fazia umas experiências com mercúrio que não são nada aconselháveis. E aí ele, nas experiências, ele comeu mercúrio, ele cheirou mercúrio, tipo... porque ele esquentava o mercúrio e aí ele passava pro estado gasoso. Então ele inalou, né, esse gás de mercúrio. Ele pegava mercúrio na mão, assim, tipo água, sabe? E... enfim, gente, vários poisonings diferentes por mercúrio o Newton teve. E aí, o que acontece o mercúrio, ele pode causar loucura, né? Porque ele entra no sistema nervoso. E aí, de vários sintomas, por exemplo, a pessoa perde o apetite, a pessoa perde o sono, a pessoa... E fica louca de verdade. Tipo, começa a imaginar coisas que não acontecem, esse tipo de coisa. E, adivinha, tudo isso aconteceu com o Newton. Então, aqueles períodos que ele ficava sem comer, sem dormir e tal... muito provavelmente era por causa do envenenamento, por envenenamento de mercúrio. E também porque, apesar que eu acho que assim, tem 2 motivos principais: envenenamento de mercúrio e o fátio. Porque se vocês forem se lembrar, o período que ele teve o breakdown de verdade foi quando o fátio foi embora da Inglaterra e depois eles nunca mais falaram. Esse período foi um período crítico de envenenamento de mercúrio, mas eu também acredito que ele ficou muito mal por causa da saída do fátio. E uma coisa que me faz comprovar essa teoria é que eu não sabia. O Fátio, quando ele tava em Londres, antes dele ir embora, ele fez um amigo novo. E aí ele contou pro Newton que ele tinha conhecido um rapaz novo, não sei o quê. E o Newton ficou com muitos ciúmes do Fátio. Só que, tipo assim, o Newton ficar com ciúme é uma coisa muito rara, gente, vocês têm noção. Eu tava lendo lá eu não sei direito como chamar aquilo, porque não era um artigo, porque ele era bem grande. Era tipo uma espécie de relatório sobre a vida do Newton que foi publicado pela Royal Society. E aí falava que, tipo assim, poucas coisas o Newton escreveu que ele gostasse e não tem nada que ele tenha escrito... Agora, eu não lembro se foi nada ou se é, tipo, uma coisa ou outra que ele tenha escrito que ele amava. E se tinha alguma coisa escrito que ele amava, era, tipo, provavelmente Deus, algo do tipo, entendeu? Então, assim, pro Newton sentir esse tipo de afeto por alguém era uma coisa muito rara e ele sentiu ciúmes do Fátio. E... o que também comprova que o Newton gostava do Fátio, né? E aí, outra coisa é que ah, sim, então, nessa lista de coisas que o Newton gostava, entre elas tava rosbife. Então, tipo assim, você imagina uma pessoa que não tinha afeto por nada, e aí de repente você tá lá vendo os negócios dele, e aí aparece uma menção de que ele tinha comido um rosbife um dia e que ele gostou muito daquele rosbife. Então... na época que eu comia carne, eu não gostava muito de rosbife, eu achava meio nojento, na verdade. Mas enfim. Ah, falando em carne, outra coisa que eu descobri eu já sabia, graças àquele livro que eu tinha lido do Voltaire, que chamava Pensamentos Vegetarianos, que o Newton era quase um vegetariano pra época. Porque assim, se importar com os animais do século XVII, XVIII era algo muito raro. Só os quakers se importavam. Tipo, só o Benjamin Lay e tal. E aí, mas o Voltaire já tinha dito naquele livro, né, que o Newton, ele não deixava que matassem animais na cozinha dele. E umas outras coisas lá que ele considerava animais, tipo, que eles também sentiam dor, esse tipo de coisa. E que... porque assim, o Descartes falou que os animais eram tipo máquinas. E aí o Locke e o Newton falavam, tipo, mano, não faz sentido, porque se Deus deu todos os órgãos que a gente tem pros animais, e Deus não faz nada em vão... então não faz sentido Deus ter colocado órgãos dos animais, tipo coração, cérebro e tal, pra eles não sentirem o que a gente sente, né? Seria tipo ter colocado coisa em vão. Então, enfim. E aí eu descobri que o Newton, ele não comia coelho, porque os coelhos eram mortos estrangulados, e aí ele, né, achava isso terrível, então não comia. E ele também não comia chouriço,
que eu nem sabia que existia isso, mas é uma linguiça que é feita com sangue de porco, é bem nojento, na verdade. E aí ele se recusava a comer também, porque ele achava que o sangue instigava a brutalidade. Então, olha, outro nível o Newton, né? Outro nível. Mas assim, não se sabe ao certo até onde isso era por, tipo, compaixão dos animais e até onde isso era porque ele era muito puritano. Então, por exemplo, essas coisas de não poder comer sangue, de não comer animais impuros, outro tipo de coisa, estão tudo na Bíblia, tipo, no Levítico e tal. Então, muito provavelmente, esses comportamentos do Newton eram mais por conta da Bíblia do que por conta, tipo, de um vegetarianismo mesmo, por como são os animais e tal. Apesar que eu também não duvide que o Newton sentia dó dos animais, né, porque... Imagina, mano, você vê um coelho sendo estrangulado na sua frente, porque antigamente as pessoas comiam carne e não era tão afastado que nem é hoje em dia. Então, tipo, por exemplo, as vacas são mortas nos abatedouros e tal. Aí depois, até você comprar, você compra um pedaço assim, então tá totalmente desconfigurado. Como é que fala? Então, tipo, você vê um bife, você não enxerga uma vaca naquilo. Mas antigamente, quando as pessoas iam comer os animais, elas criavam os animais, ou compravam, tipo, numa feirinha local, aí elas matavam os animais, elas mesmas, né, quem tinha os animais no caso, e aí elas vendiam, e aí, por exemplo, galinha era muito comum matar e depenar na própria cozinha, esse tipo de coisa. Então, eu também não duvido que o Newton, ele não comesse também por dó dos animais. Outra coisa que eu e o Newton a gente tem em comum, né, porque eu também sou vegetariana. Bem, outra coisa também é que o Newton, quando ele morreu, se não me engano, ele tinha 5.000 livros na biblioteca dele. Era 5.000, sei lá. Era entre 3.000 e 5.000, era, tipo, muito livro. E desses livros, não tinha nenhum tipo, de literatura clássica inglesa, de poemas e tal. O que tinha era a obra poética do John Milton, que inclusive agora, por conta disso, eu preciso ler Paraíso Perdido. Mas é um livro gigantesco, gente, então não sei quando que eu vou ler. E aí ele tinha A Tempestade, do Shakespeare, e ele tinha uma outra, acho que era Hamlet ou Macbeth, que ele tinha do Shakespeare, não lembro. E era tipo o que ele tinha de literatura inglesa. Então, ele não gostava de literatura, isso eu já tinha falado no outro vídeo. Eu descobri qual que era a coleção de estátuas que ele tinha chamado de... Na verdade, eu descobri a história completa, eu vou contar pra vocês. É o seguinte, tinha um cara que ele era, tipo, ele tinha algum cargo alto na Royal Society, agora eu não lembro se ele era presidente ou alguma outra coisa, mas enfim. Se não me engano, ele era presidente da Royal Society. E aí, ele tinha uma coleção de estátuas no quintal dele, e aí um dia o Newton, se referindo a ele provavelmente numa carta, ele falou, aquele cara que é amante de bonecas de pedra. E aí eu descobri qual era o nome e o escultor dessa coleção de estátuas, só que eu esqueci, eu não anotei. Mas enfim, era tipo... Eram 3 ou 4 moças peladas e aí cada uma representava alguma coisa, sei lá, não lembro. Então, era isso. Eu acho que tinha alguma outra coisa pra falar sobre arte, mas agora eu não lembro. Bem, outra coisa também que eu descobri sobre o Newton é que isso eu já sabia, mas eu não sabia com tantos detalhes assim. Ele tinha investido em uma companhia que chamava, se não me engano, era South Sea Company, que era tipo a companhia das Índias Orientais, só que da América do Sul. E aí ele tava investindo nessa companhia, só que ele perdeu, tipo, 20.000 libras, que hoje em dia, convertendo pra dólar, seria equivalente a 3 milhões de dólares. E aí ele ficou, tipo, muito puto com isso. E aí ele proibiu que qualquer pessoa falasse o nome South Sea Company perto dele. Só que, tipo assim, mesmo assim, ele morreu muito rico ainda. Então, o Newton tinha muito dinheiro, gente. Porque se ele perdeu 3 milhões de reais, e se eu não me engano, ele morreu... Quando ele morreu, ele tinha 50.000 libras. Então, ele tinha, tipo, muito dinheiro. Mas enfim, né? Nossa, o Newton era muito alto, muito alto. Falando nisso, um negócio totalmente aleatório, mas hoje eu tava conversando com meu professor de matemática. E aí, eu tinha falado que... Como que era? Assim, tipo assim, era eu e as minhas amigas que a gente tava conversando com ele. E aí, por algum motivo, a gente entrou, tipo, no assunto incel. E aí a gente começou a pensar e a gente chegou à conclusão de que se eu e a minha amiga Nana, a gente fosse homem,
Muito provavelmente a gente seria incel. Só que a Nana seria otaku, eu não. E aí o meu professor disse que se o Newton vivesse hoje em dia, ele provavelmente seria incel. Então, ele falou que, tipo assim, ele ficaria trancado o dia inteiro no quarto assistindo hentai, que ele seria muito incel e otaku. E é tipo Newton, mas enfim. Essas são as ponderações do meu professor de matemática. Assim, eu não duvido que o Newton fosse ser incel, mas eu acho que ele não assistiria hentai, porque é muito puritano. E aí, falando em puritano, outra coisa que eu descobri sobre o Newton é... Eu tinha falado também no outro vídeo que eu tinha gravado sobre o Newton que ele tinha acabado com uma amizade lá dele porque esse cara tinha feito piada sobre freiras. Então, eu descobri o nome do cara, só que eu também esqueci. E aí, o que acontece é que esse cara e o Newton, eles eram, tipo, muito amigos. Eram um dos amigos mais próximos do Newton. E aí, de fato, ele fez uma piada sobre freiras, o Newton não gostou, e aí ele parou de falar com esse cara depois disso. E aí, quanto às amizades do Newton, eu achei um pouco estranho, na verdade, porque assim, eu sempre ouvi falar que o Newton não tinha muitos amigos. Mas, nesse negócio que eu tava lendo, tinha feito uma lista dos amigos mais próximos do Newton durante 20 anos. E era, tipo, 26 amigos, então... Eu não acho pouca, gente. Tipo, 26 amigos pra 20 anos é uma média de 3 amigos por ano. Se eu for contar os meus amigos mais próximos que eu tive nos últimos 10 anos, a média tá mais ou menos a mesma. Então, ou eu sou tão antissocial quanto o Newton, ou essa é a média normal das pessoas, sei lá. Deixa aí nos comentários qual que é a sua média de amigos de verdade nos últimos 10 anos. Bem... Outra coisa que eu descobri é que, diferente do que eu tinha lido em vários outros lugares, o Newton não era uma pessoa mal-humorada. E, inclusive, a maioria das descrições que tem sobre ele, tipo, as descrições físicas, é que ele tinha, tipo, uma cara muito leviana, que não parecia nem feliz nem triste, era, tipo, uma cara neutra, só que com um ar muito, tipo, calmo. E aí ele era uma pessoa muito introspectiva, que não falava muito e que só falava se fosse, tipo, muito necessário, e quando ele falava era algo, tipo, muito uou e tal. E era isso. E aí ele passava a maior parte do tempo sozinho, e que ele ficava pensando muito, esse tipo de coisa. Mas assim, ele não era uma pessoa rabugenta nem nada do tipo, porque eu já tinha visto sobre gente falando isso, mas não. Mas ele era muito rancoroso, tipo... É só você ver, tipo, as brigas que ele arrumou, tipo, com o Leibniz, com o Hooke, com o Flamsteed e tal. Ele, tipo, guardou muito rancor, e tanto que a briga que ele teve com o Hooke, que depois eu quero fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, ele só foi publicar de novo as coisas que ele tinha descoberto e tal depois que o Hooke morreu. Mas, E, bem, aí eu descobri que, assim, dos relatos que tem, o Newton não era uma pessoa, tipo, muito divertida, muito engraçada e tal, mas ele também não era uma pessoa chata, aparentemente. Ele só era, tipo, uma pessoa séria e neutra, então... Mas tem um registro de um dia que ele tentou fazer uma piada. E aí o que acontece o Newton, ele ficou com o cabelo totalmente cinza barra branco com 30 e poucos anos, então, tipo, foi muito cedo. E aí um dia ele foi fazer uma piada sobre isso, né? E aí ele falou, não, é porque meu cabelo tá cinza porque eu mexo muito com mercúrio. E acabou ficando com a cor do mercúrio, tipo isso. E essa é a única piada que tem registrada que o Newton fez, ou alguma tentativa de ser engraçado que tem do Newton. E outra coisa que tem registro é a única vez que alguém viu o Newton rindo, aparentemente. E aí foi quando perguntaram pra ele pra que servia a geometria, e aí ele deu risada. Foi tipo isso. Então, mas tipo, com certeza não foi a única vez que ele tentou fazer uma piada e a única vez que ele riu. É só que tipo, o que as pessoas coisaram aí. Bem, aí a última coisa que eu vou falar nesse vídeo, porque aí eu vou ter mais coisa pra falar em um outro vídeo, só que aí no outro vídeo eu venho com as coisas anotadas mesmo. Porque esse aqui foi mais freestyle, né? Então eu fui falando que eu fui lembrando, mas aí no vídeo eu faço mais sistematizado e aí eu já não falo as coisas que eu falei nesse vídeo. É que agora tem uma nova teoria, que o Loki era bi. Porque assim, gente,
eu não sei o que acontece, mas a homossexualidade me persegue, vocês não têm noção. Todas as pessoas que eu gosto são gays ou bis, tipo, começando por aí. Como, por exemplo, o Newton. E aí, as pessoas que eu gosto, que são, tipo, héteros, dá pra contar, tipo, em uma mão, praticamente. E aí, o Loki... Enfim, minha irmã invadiu, mas o que acontece é... O Loki era uma das pessoas que eu conseguia colocar nessa mão, porque era, tipo, Heisenberg. Inclusive, gente, eu tô lendo um livro sobre o Heisenberg agora, muito bom. Eu vou fazer fofocas do Heisenberg, porque, assim... Super parênteses. Em 2019, eu era muito, muito, muito fã do Heisenberg. Tipo assim, nível do que eu sou fã do Newton, só que um pouco menos. E aí, agora eu tô lendo um livro que a mulher dele escreveu, que ela tá mais ou menos explicando por que ele decidiu ficar na Alemanha durante a Segunda Guerra, e várias coisas, e que ele não era nazista, e todas essas coisas, que eu já sabia, mas agora tá, tipo, mais sistematizado. E aí, depois eu faço um vídeo sobre isso também. Mas enfim, voltando. Então era tipo Heisenberg, o Liszt, o Neuer, o Mozart, pelo incrível que pareça, eu nunca achei evidente que o Mozart não fosse hétero. E tinha mais alguma pessoa, mas eu esqueci. O Johnny Depp. E aí tinha o Loki, então eram em duas mãos. E eu acho que tinha mais uma pessoa. Tem o Norrington, de Piratas do Caribe. E eu acho que é isso. Mas então, e aí eu achava que o Loki se enquadrava nesse grupo. Mas eu achei uma carta do Loki que é o seguinte. Eu agora não lembro o contexto. No próximo vídeo que eu fizer, eu trago a carta e os detalhes direitinho. Mas o que eu lembro era... Quer dizer, o contexto era, tipo, depois que eu já tinha feito um vídeo sobre isso há muito tempo, mas que durante esse colapso mental do Newton, ele tinha enviado uma carta pro Loki falando que desejava a morte dele, mais um monte de coisa, que ele tava, tipo, putaço com o Loki. E... que inclusive eu descobri que Hobbist, que no outro vídeo eu tinha achado que era roupista, tipo, no sentido de que concordava com o Thomas Hobbes, eu descobri que na verdade é ateu. Então, por algum motivo, não sei qual, o Newton achava que o Loki tinha virado ateu. Mas enfim. E aí o Loki fica muito triste com isso, né? Porque o Loki era muito sentimental, às vezes até demais. E aí ele escreve uma carta. Agora eu não lembro se essa carta era pro Newton ou pra alguma outra pessoa falando sobre o Newton. E aí ele fala, não, porque eu realmente amo muito e tenho muita estima por ele. Então... fica aí pra vocês pensarem o que vocês quiserem. Eu acho que assim, de duas, uma ou as duas pode ser. Ou ele era tipo outro nível de Will Turner. O Will Turner é o carinha lá de Piratas do Caribe, que é extremamente emocionado, apaixonado e um monte de coisa que chega a ser insuportável. Então, ou ele era esse nível e era tipo muito gentil. Porque sabe aquelas pessoas que são muito gentis e que não conseguem ficar bravas, que só conseguem ficar triste? Então... é tipo esse nível. Ou... ele era gay. Ou os dois. No caso, não gay. Seria bi ou pan. Mas, enfim, vocês entenderam. Ou os dois também. Eu acho que um não descarta o outro. Porque, tipo, fazer uma afirmativa dessa para o Newton, que era uma pessoa que, como eu tinha falado, gostava de rosbife e de nada mais, além do fátio, é, tipo, muito estranho, entendeu? Então, Mas aí no próximo vídeo que eu fizer, eu trago a carta e trago com mais detalhes. E, assim, outra coisa que eu ia falar sobre o Loki é que, nossa, gente, ele foi muito falso com o Newton. Eu fiquei muito chateada com o Loki quando eu vi isso. Porque ele tinha escrito uma carta, eu acho que era pro primo dele, sei lá. E... aí ele tá falando mal do Newton. Aí ele falou, não, porque por mais que eu tenha bons motivos pra considerá-lo como meu amigo, eu acho que ele é uma pessoa muito difícil de lidar. E... aí, como que era? Era uma pessoa muito difícil de lidar, que criava, tipo, desconfiança sem fundamentos e alguma outra coisa que eu esqueci. Mas, enfim, e aí essa carta... então eu trago essas duas cartas do Loki no próximo vídeo. Então acho que é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!